Olá a todos, eu sou a Edilane, colaboradora da Associação Espírita Lauro Machado, na cidade de Francisco Morato. E nesta linda manhã de domingo do mês de junho, vamos refletir na lição Segurança Íntima do livro Leis Morais da Vida, uma obra psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Nesta lição, Joana de Ângeles nos instrui sobre a importância de nos mantermos seguros intimamente diante das vicissitudes, pois ninguém está isento das inconstâncias que a vida apresenta. Ela coloca que não devemos nos deixar arrastar pela inquietação quando atingidos pela inveja, para não nos perturbarmos e não nos deixarmos envolver pelas ciladas da maledicência, que muitas vezes chega até nós para nos envolver em suas malhas ardilosas, nos conduzindo à queda íntima. Quando nos sentirmos caluniados e desrespeitados, não devemos nos entregar à aflição, pois a segurança interior deve ser a nossa força de equilíbrio, a resistência dos nossos propósitos. Tais situações colocadas pelo espírito Joana de Ângeles, para uns, será considerado uma oportunidade de lapidação íntima. Para outros, será considerado obstáculos que causam sofrimentos no caminho, pois a maneira de ver as circunstâncias depende do entendimento de cada aprendiz. No livro Sinal Verde, lição de número 20, intitulada Obstáculos, Emmanuel diz que devemos sempre fazer o nosso melhor e seguir em frente. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Joana diz que quem é fiel a um ideal dignificante não consegue isentar-se da animosidade gratuita. E Emmanuel, ainda na lição 20 do livro Sinal Verde, também traz essa observação, com as seguintes palavras: quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Temos como exemplo disso os apóstolos do Cristo. No propósito de divulgar a Boa Nova, de dar continuidade ao trabalho do Cristo, sofreram as investidas da ignorância alheia. Eles foram perseguidos, presos, apedrejados por aqueles que inutilmente e momentaneamente trabalhavam contrário ao bem. Por que momentaneamente e inutilmente? Porque ninguém permanece contrário ao amor de Deus. O amor de Deus, mais cedo ou mais tarde, triunfará em cada uma de suas criaturas. Joana explica que o bom operário, todavia,
quando na desincumbência dos deveres experimenta as agressões de todo o porte com que os cômodos e insatisfeitos pretendem desanimá-lo. E aconselha que de forma alguma devemos conceder acesso à irritação ou à informação malsã na esfera de atividade que exercemos. No livro O Pão Nosso, na lição 74, Emmanuel elucida que devemos sempre examinar as sugestões verbais que nos chegam diariamente e observar como agimos diante delas, pois em todas as ocasiões há recursos para retificar e renovar o material que nos chegam em Jesus Cristo. E Joana de Ângeles prossegue: quando te sentires compreendido, laureado pelos sorrisos e beneplácitos humanos, provavelmente estejas atendendo aos interesses do mundo. Contudo, não te encontrarás em conduta correta em relação aos compromissos com Jesus. Ela diz que quem serve ao mundo e a ele se submete, certamente não dispõe de tempo para os deveres relevantes em relação ao espírito. A recíproca, no caso, é verdadeira. É comum, ainda, em nossa condição humana, desejarmos que aqueles com quem convivemos compreendam as nossas decisões, os nossos feitos. Isso geralmente só será possível se comungarmos dos mesmos conceitos. Quando deixamos velhos hábitos em busca de uma vida dignificante, é comum a estranheza em nosso círculo de convivência. Observemos Paulo de Tarso. Quando ele compartilhava com seus companheiros e familiares os mesmos ideais religiosos, era aplaudido e admirado. Quando ele passa a compreender as verdades do Cristo e começa a sua grande transformação interior, mudando a maneira até então de pensar e viver a vida, e dando início ao trabalho na seara do Mestre, ele foi incompreendido e caluniado por muitos companheiros de outrora. Porém, firme no propósito do trabalho redentor, ele não esmoreceu diante das dificuldades a ele apresentadas por aqueles que desejavam a sua queda. Por isso, Joana recomenda a não nos sintonizarmos nas faixas psíquicas daqueles que não produzem, mas se sentem atingidos por aqueles que realizam. E aconselha a não reagirmos, mas também não aceitarmos as farpas que por eles são lançadas. E de que forma não aceitar as farpas lançadas em nossa direção? Compreendendo que esses irmãos estão contra tudo, estão contra eles mesmos, por padecerem de hipertrofia dos sentimentos
e congelamento da razão, nos diz Joana. Segurança íntima é fruto de uma consciência tranquila, que decorre do dever retamente cumprido, mediante um comportamento vazado, nas lições que aures na doutrina de libertação espiritual, que é o Espiritismo. Assim, nos diz a irmã Joana de Ângeles, não te submetas ou te condiciones às injunções de homens ou entidades, se pretendes servir ao Senhor. Toda sujeição aos transitórios impositivos das paixões humanas em nome do ideal de vida espiritual se transforma em escravidão, com lamentável desrespeito aos compromissos reais assumidos em relação ao Senhor. Recorda-te dele, crucificado, desprezado, odiado por não se submeter aos impositivos da mentira e das vacuidades humanas. Todavia triunfante, sempre pela sua fidelidade ao Pai. E Ele, o Cristo, é o nosso modelo e guia. É o modelo que devemos refletir todos os dias para seguirmos a nossa caminhada. Quero agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer ao mentor da casa, aos mentores da casa Lauro Machado e a toda a espiritualidade amiga, sempre nos conduzindo através da intuição aos caminhos que nos levará à nossa reforma interior, para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Criador. Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus e Jesus assim me permitir.